né? Uhum. Pode fazer a introdução. Salve, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Old Snakes. Meu nome é Marcelo Oliveira e você já sabe o que você tem que fazer. Tô aqui no Gui Brandão Studios. Brandão, não, Brandão Foto Studio, idiota. Salve, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Old Snakes. Meu nome é Marcelo Oliveira. Estamos aqui no Brandão Foto Studio, diretamente de Connecticut, para fazer mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo do quê? De perguntas e respostas. Sim, o Gui tá lendo pra gente as perguntas que vocês fazem nos comentários aqui dos vídeos e vamos respondê-las da melhor forma possível, ok? Tem uma pergunta que eu já quero responder de cara, Gui, que o cara perguntou e apagou. Quando teve um vídeo dos piratas, aliás, recomendo, da linha dos piratas, né? Teve um cidadão ou cidadã, porque é fake, né, com certeza, perguntou assim, depois eu quero que você faça um vídeo de Papai Noel e Saci Pererê também, né? Ironicamente falando. Quero responder-lhe, meu caro ou minha cara amiga, que Papai Noel existe sim, é só você pesquisar São Nicolau, tá bom? E Saci Pererê não é só fantasia do Brasil, né? É um encantado, mas você não está preparado para esta conversa. Então, recomendo muito que você aprenda a história de São Nicolau e que você aprenda mais sobre os encantados brasileiros. Tá bom? Tamo junto. Sobre o desenvolvimento da fala do guia, eu vou responder bem assim, diretamente, tá bom? Quando a gente faz desenvolvimento mediúnico, esse desenvolvimento ele é feito de todas as formas. Quando acontece a transmentação, que é a mente do guia conectando a tua mente, formando assim um terceiro produto que é o guia se comunicando, né, através de você, tudo isso é tratado simultaneamente, tanto o movimento motor, como a tua mente com a mente do guia, como também a fala. A fala normalmente é a última coisa a ser desenvolvida mesmo, né? Mas não tem nada específico apenas para a fala, a não ser que seja psicofonia. Né? O médium de psicofonia, ele vai se especializar só em ficar parado ali, canalizar o guia e passar a voz, só a voz. Ele senta e ele transmite, tá? Mas na Umbanda é muito raro psicofonia só, né? A gente fala de incorporação. Então, a incorporação ela acontece tudo ao mesmo tempo. O que eu recomendo muito forte, porque eu senti nessa pergunta uma ansiedade, né? É que você exatamente trabalhe a sua ansiedade. Trabalhe no sentido de não ter expectativa, no sentido de deixar fluir. E aí você vai ver que aos pouquinhos o guia vai começar a se comunicar através da tua voz aí, tá bom? Então relaxa, tá? O que você deve fazer é relaxar, que as coisas acontecem naturalmente e elas vão acontecer, porque para você falar só da parte da voz, né? É porque com certeza você já está incorporando, ele já está se movimentando, ele já está começando a tomar forma ali, né, na tua mente. Então daqui a pouquinho a voz sai. Relaxa. Relaxa que acontece, tá bom? Então, né, essa pergunta ela é importante, mas ela é muito genérica, tá? O mistério da incorporação. Vamos falar mais do mistério da incorporação. A incorporação ela não é um mistério, tá? A incorporação ela acontece há milênios, tá? Então, o médium se transformando num oráculo, né? Quando ele se transforma num oráculo do espírito, ou seja, o espírito vem e começa a se comunicar através do médium, da mente do médium, é uma coisa simples até, de certa forma, tá? Quando você trabalha a tua mediunidade nesse aspecto e você tem esse dom de incorporação, deixa de ser um mistério, porque o guia ele entra em contato, ele fortalece o canal mental com a tua mente, né? A mente dele se conecta à tua mente, e aí tudo acontece. Né? E tudo acontece no sentido de até, vamos supor, psicografia, psicofonia, dons de corporação, e tem muitos outros dons que eu não vou lembrar agora, que dependem dessa ligação mental. Então, não tem a incorporação como um mistério, né? Tem a incorporação como uma realidade da tua vida. Se você é um médium de incorporação, né? É natural. Depois que você começa a fortalecer esse contato e ele acontece de uma forma
organizada, né, no sentido de ter de um ritmo, de um processo, tudo fica muito claro dentro de você, tá bom? Pergunta importante, Thiago, obrigado pela sua participação. Não precisa reconsagrar a tua imagem, fica tranquilo. Se você já consagrou a tua imagem há 2 anos atrás, ela já está ali na tua força, na força do seu Zé, que trabalha com você, e tá tudo bem, tá? Uma imagem consagrada não precisa ser reconsagrada, a não ser que você sinta no teu coração. Mas se você não sente a necessidade, jamais. Pode continuar com a antiga consagração que tá tudo certo, tá bom? Seu Zé vai responder de qualquer forma, tá? Lembrando que uma imagem é um símbolo, né? Que quando é consagrado para que você receba dentro de você esse símbolo com mais força e que esse símbolo atua dentro de você, para que esse símbolo atue dentro de você de uma forma mais ampla, tá bom? Tá tudo certo, não precisa reconsagrar não. Netero, muito importante e interessante essa sua pergunta, né? O culto à Santa Morte não é cristocêntrico, tá bom? Mas eles têm Cristo nos templos, por quê? Primeiro, por uma aproximação dos cristãos, porque já que a igreja tem a Santíssima Morte como o mal, a igreja católica, a igreja católica, cristã católica, considera a imagem da Santíssima Morte, a figura da Santíssima Morte, como uma manifestação do mal, tá? Eles fizeram questão de colocar Cristo junto aos templos para dizer, não, a Santíssima Morte, ela abrange todas as forças, inclusive Cristo. Então o cristão vai num templo da Santíssima Morte, ele vai se sentir em casa, né? Porque realmente Cristo precisou da Santíssima Morte para sua ressurreição. Ele passou, né, pelo menos o histórico, né? Passou pelo processo da morte também. Então isso mostra que a morte abraçou até Cristo naquele momento, tá? Então Cristo seria também o elemento solar, mágico solar desse aspecto, já que a morte é lunar, noturna, etc, tá bom? Então, para a Santíssima Morte não há barreiras. E, logicamente, que houve um acoplamento do cristianismo no culto da Santíssima Morte para que ela seja mais bem aceita, socialmente falando e popularmente falando. Por isso que ela cresceu tanto também. Porque tem o terço da Santíssima Morte, o Rosário da Santíssima Morte, tem inclusive a Santíssima Morte, né, com Cristo morto em seu colo, como La Pietà, né, ou Nossa Senhora da Piedade, assim por diante, tá bom? Então, existe Cristo nos templos da Santíssima Morte? Existe, mas tem todo um contexto também, que é esse que eu estou te explicando. Na tua casa, um culto à Santíssima Morte é da Santíssima Morte. Como para nós ela está acima de todas as forças, ela só está abaixo de Deus, Cristo ela está dentro desse mistério, inclusive, né? Porque até Cristo morreu, né? O Cristo quando viveu em terra, ele morreu. Ele foi abraçado pela Santíssima Morte. A Santíssima Morte absorveu Cristo também, né? Isso dentro da sabedoria da Santíssima Morte, tá bom? Aí você enxerga como você quiser, mas dentro da Santíssima Morte, a Santíssima Morte ela só fica abaixo de Deus. Tudo morre, né? Menos Deus, mas tudo morre. Tudo que Deus criou e manifestou passa pela Santíssima Morte, tá bom? Então, é importante falar que Nossa Senhora de Guadalupe não é a Santíssima Morte. Nossa Senhora de Guadalupe é Toantzin. Ela é o outro polo, né? Nossa Senhora de Guadalupe é a única virgem solar de todas as outras virgens manifestadas pelo mundo. A Santíssima Morte fica num polo, como a lua, a noite, a morte, e Toantzin, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, é o sol, a vida, o calor. Então, elas são irmãs, né? Elas não são a mesma figura, tá bom? E a Santíssima Morte, ela pode se manifestar de várias formas. Na forma de um anjo, na forma de uma moça pálida, branca, né? Por isso que ela é chamada também de La Blanquita, porque às vezes aparece não só na forma de caveira, como uma senhora também, uma senhora ou uma mais jovem, depende. Tem gente que faz até uma pintura alusiva à Santíssima Morte através de Nossa Senhora das Graças, com manto da cor que quiser, e ela bem branquinha, assim, pálida, tá? Então, Toantzin não é La Santa Muerte. La Santa Muerte é La Santa Muerte.
Nossa Senhora de Guadalupe é Nossa Senhora de Guadalupe, tá bom? Então, e aí forma-se ali um casal perfeito, vamos falar assim, né? Polos perfeitos, tá bom? Mas quem cultua só a Santíssima Morte, cultua ela solitariamente, nesse aspecto de, como eu disse na pergunta anterior, de ela ser a maior força abaixo de Deus, tá bom? A gente respondeu muitas coisas que você perguntou no vídeo, mas assim, a morte não é Maria, né? Maria tem um aspecto da morte, que tem, por exemplo, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora das Sete Dores, né? Nossa Senhora das Dores. E aí são aspectos de Maria naquele momento em que ela, sim, lutou com a morte de Cristo, né? Então, mas a morte não é Maria. É isso mesmo, eu já ia falar o contrário. A morte não é Maria, né? La Santíssima Muerte, não estou falando da morte só, a morte material, porque a morte material é um pequeno aspecto da Santíssima Morte. A Santíssima Morte, como eu disse em outras perguntas, é a maior força abaixo de Deus dentro dessa visão do culto da Santíssima Morte. Então, Maria, ela não tem absolutamente nada a ver com a morte, nesse sentido que você quis dizer na pergunta, tá? A Maria, tem algumas faces da Virgem que tem esse aspecto, mas ela não é, né? Existem algumas imagens de Maria que eles transformam numa alusão à Santíssima Morte, mas aí deixa de ser Maria e passa a ser uma representação da Santíssima Morte. É por isso que eu prefiro a imagem tradicional, que é ela de caveira mesmo, com a cor dos mantos que você quiser, né, que tem várias cores, e eu prefiro esse aspecto, né, esse símbolo da Santíssima Morte do que qualquer outro símbolo, tá? E a gente também não pode confundir a Santíssima Morte com a Catrina, que muita gente confunde, que é aquela mulher pintada de caveira, né? Que é muito famosa nos meios mexicanos, mas não é a Santíssima Morte também, é a Catrina. É um aspecto que eles cultuam no Dia de los Muertos e é outra coisa. E esse daqui também, nessa tatuagem também, não sei, que é o Skull Sugar, que eles colocam, que são docinhos, né? Para os ancestrais. Né? Então esse daqui também não é a Santíssima Morte, tá? É só um docinho, é Skull Sugar. Eles pegam um docinho ou eles pegam algumas imagens e aí eles de crânio, né? E eles pintam conforme eles querem pintar. Tem os simbolismos, né? Essa daqui, por exemplo, eu fiz em homenagem ao meu pai, né? Quando ele faleceu, eu fiz esse Skull Sugar para ele. Toda vez que eu vejo, eu lembro do meu pai e eu faço uma homenagem a ele mentalmente. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, compartilha, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. A gente pode fazer muito mais vídeos, a gente só precisa de perguntas. Então, façam as suas perguntas e eu vou ter o maior prazer em respondê-las, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos sempre por aqui, mas a gente precisa sentir que vocês gostaram. E como é que a gente sente que vocês gostaram? Participando. Então faça a sua pergunta. Se você, por exemplo, não tiver pergunta, me fala aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você não concorda também com algum ponto de vista, é importante você colocar. E assim a gente vai fazendo com que a nossa comunidade abra para o diálogo. E é muito importante qualquer tipo de diálogo, porque é só com o diálogo que a gente cresce, tá bom? Beijo pra vocês aí, até o próximo vídeo, tamo junto.